começando mais um podcast, mais um não, na verdade, o primeiro podcast aqui da Fábrica de Lead. Então, estamos aqui, na verdade, muito felizes, ansiosos, apreensivos, com medo, enfim, acho que o mesmo sentimentos, obviamente, é o que pelo menos me marca aqui nesse primeiro podcast que a gente está fazendo. Espero aí, na verdade, que a gente possa entregar para quem aqui está nos assistindo o melhor conteúdo, os melhores insights para vocês aqui, né? Então, primeiro, também receber aqui Gustavo, na Fábrica de Lead. Gustavo, então, você falar um pouquinho também sobre você? Olá, pessoal, tudo bem? A gente está aprendendo, né, Aslan? Vamos aprender a fazer isso que a gente está fazendo. Meu nome é Gustavo, né? Eu trabalho com vendas desde 2009, né? Trabalhei em vários negócios, liderei equipes aí de mais de 100 pessoas. Foram várias aventuras, inclusive você teve presente algumas delas, e a gente está aí agora com essa nova meta, né? Esse novo objetivo, esse projeto aí de agora ajudar outras pessoas a alcançar o resultado de vendas que a gente entende ser importante para os tempos de hoje, né? A gente vê muita falta de foco e muito trabalho não direcionado para aquilo que realmente é necessário, e é base do tema que a gente vai tratar hoje, né? Exato, com certeza. Bom, e aí, me apresentando um pouquinho para vocês aqui. Trabalhei, na verdade, em 2 agências, né? E aí, a primeira delas foi na Matraca, então eu tive ali uma oportunidade de ser estagiário em direção de arte. Então, minha carreira ali, ela começou como direção de arte, né? E foi isso que, na verdade, que me possibilitou entrar nessa jornada do marketing digital, né? E aí, com isso, foi se caminhando uma jornada dentro do marketing e depois como diretor de operações, né? E aí depois eu transicionei para a agência W2, onde comecei como diretor de operações, me tornei sócio também. E aí, dentro dessa transição agora, nós estamos aqui nesse novo desafio que é a Fábrica de Lead, essa agência de tráfego, né, com foco aí em neurotráfego, que é uma das metodologias que a gente está aplicando agora, estudando, inclusive. E vamos falar então um pouco, já aproveitando e falando um pouquinho, né, Gustavo, do objetivo do podcast, cara. O que a gente vai ter aqui, o que a gente quer entregar para vocês de conteúdo. Nada mais, obviamente, do que evidências baseadas, marketing baseado em evidência, né? Então, a gente quer justamente trazer aqui para vocês dados, informações de qualidade, um conteúdo realmente embasado, né? Para que a gente possa, não só que a gente está aplicando nas empresas aqui da agência, né? Mas também do mercado, enfim, o que está acontecendo e como é que a gente pode chegar ao resultado efetivo das empresas aplicando o marketing com evidência, né, Gustavo? Assim, a gente entende o nosso objetivo porque, assim, a forma mais fácil de explicar o que a gente quer fazer hoje, Aisman, é olhar para nossas 2 carreiras. Então, eu tenho uma carreira, uma vida na área de vendas e você uma vida na área de marketing, e a gente achou interessante, importante e fundamental juntar as 2 coisas, marketing e vendas, porque a gente entende que não existe essa separação, né? Um é meio para o outro. E aí a gente percebe que quando a gente olha para o resultado, a gente consegue fazer um ponto de observação nas etapas que se seguem até que esse resultado aconteça. E a gente consegue observar que esses passos eles não acontecem, né, de maneira aleatória. O resultado ele não vem de maneira aleatória. O resultado ele vem como consequência de diversos planejamentos e execuções que foram feitas de maneira planejada e que permitiram que o resultado acontecesse. Ele nunca é aleatório. E quando a gente pensa nisso e vai estudando, vai analisando, vai entendendo, a gente vai observando que esses padrões que se repetem, eles são modelos que dá para que a gente consiga ter uma previsibilidade se a gente estudar bem os resultados e as variáveis desses processos, né? Para ser um pouco mais simples no que eu estou falando, a gente consegue observar, a partir da ciência, né, maneiras de conseguir alcançar esses resultados com previsibilidade. O que isso significa? Cara, é possível entender o que dá certo, é possível entender o que dá errado e criar modelos de atuação que sejam mais seguros para as pessoas que estão investindo no negócio. Quando a gente fala sobre trabalhar com evidência, significa dizer que na atuação que a gente está proposto, a gente quer analisar quais são as melhores evidências, quais são os melhores dados que norteiam o trabalho que a gente quer executar. Por quê? Existe aquela máxima, Aslan, de que tudo é teste, né? Assim, o pessoal fala que tudo no marketing digital é teste.
E aí eu sou obrigado a discordar, assim, severamente, porque, cara, quando a gente vai num médico, ele não testa um medicamento na gente. Quando a gente vai desenvolver algum tipo de obra, né, na área de construção, cara, a gente não testa um determinado material para dar suporte pro empreendimento. Por que com o dinheiro dos investimentos dos empresários se testa? Testa. Porque, assim, a ciência, ela tem como parâmetro, né, um dos parâmetros da ciência é o teste. Só que ele não é teste com fim em si mesmo. Esse teste existe com um objetivo. Qual é esse objetivo? Primeiro, a gente levanta teses e depois testamos elas. Então, o teste, ele é precedido pela tese. O que é a tese? A tese é a junção de informações que fundamentam um determinado conhecimento. Como é que a gente pode aplicar isso no marketing digital? Por exemplo, quando os empresários, quando os profissionais de marketing, por exemplo, eles vão postar algum criativo, eles não podem postar essa copy, esse criativo, vamos aumentar aqui a questão da segmentação de forma aleatória. Para dizer o seguinte, não, a gente vai testar aqui. Cara, isso não pode acontecer. É necessário que exista uma fundamentação de dados muito bem elaborada primeiro, para que depois esses testes venham a acontecer. Então, assim, o que a gente tem observado é que o amadorismo tem reinado no marketing digital e isso tem influenciado muita gente. Por quê? Porque, no final das contas, essa máxima de teste está fazendo com que isso se torne um grande álibi e que as pessoas elas não se responsabilizem pelos resultados. Porque vai testar o quê? Vai testar durante quanto tempo e vai gastar quanto de dinheiro até que o resultado ele comece a aparecer. Então, assim, eu fico bem preocupado com o que eu já ouvi, com testemunhos de empresários de vários setores, sobre essa questão, e é aqui onde a gente quer bater. Dizer que é possível você ter um trabalho profissional em que você consiga alcançar dados que proporcionem segurança dentro dos planejamentos de execução no trabalho de marketing. Exato. Acho que você tocou num ponto muito importante, Gustavo, exatamente porque o mercado de marketing, vou ser um pouco mais específico no mercado de agências de publicidade e marketing, né? Eu vou fazer, na verdade, acredito que 3 recortes, né? O primeiro é o mercado ali de agência, então as empresas, né, que contratam, enfim, elas tiveram uma experiência muito ruim, né, em sua maioria com o mercado de agências de marketing. Então, assim, por que isso acabou acontecendo, né? Primeiro, porque você precisa, o principal capital de uma agência, né, a matéria-prima, vamos assim dizer, de uma agência, por ela ser serviço, né, e ela atender uma grande quantidade de clientes, é o capital humano. Então, ali, na verdade, você precisa... A matéria-prima são pessoas, né? Então, você precisa, cada vez que entra um cliente novo, você precisa contratar mais pessoas. Então, acaba que a sua receita, né, ela se descola muito pouco da sua despesa. Então, na ideia ali de você conseguir ter uma boa margem de lucro, então, os donos de agência acabam fazendo o mínimo possível de pessoas, né, para atender o máximo de clientes. Então, obviamente, isso acabou se afunilando para alguns problemas. E aí, primeiro, a gente vai falar do time, né? Então, o primeiro é que tem muita gente que, muitas das vezes que eu fui fazer prospecção de cliente, ou fazer seleção de talentos, né? Falou, Deus me livre de agência, pelo amor de Deus, eu quero saúde mental, eu quero viver, né? Então, assim, e isso me espantou um pouco, né? Porque, assim, cara, não é para ser isso, né? Então, e o porquê, né? Claro que a gente precisa tentar compreender o como a gente pode hoje melhorar esse cenário. Então, o primeiro ponto é esse, né? Então, assim, a gente teve um cenário na qual, para os colaboradores, era muito ruim, recebe-se muito pouco, executa muito, né? E as pessoas estão começando a enxergar isso. Então, existe um grande movimento também dos profissionais. Então, o mercado hoje de agência também é muito difícil de acabar contratar bons profissionais para atender uma grande quantidade de clientes, né? E aí, obviamente, o segundo ponto dentro desse primeiro recorte é a questão do atendimento ao cliente. Então, você não consegue, na verdade, dar o tempo necessário para um cliente com aquele tanto de outros clientes que você tem para atender. Então, assim, você acaba novamente fazendo o mínimo para aquele cliente. E é claro que o mínimo para os clientes, na atual conjuntura que a gente está hoje, principalmente no âmbito digital, o mínimo não vai atender, né? Então, ele não vai atender
as necessidades, não vai atender o resultado. Então, por isso que tem muitas empresas que acabam pulando de agência em agência e se frustrando cada vez mais e acaba que não sabe mais o que fazer, porque assim, já foi tanto prejuízo, né? E aí eu vou trazer o segundo recorte, que é o segundo período, que é de quê? As assessorias de marketing. Então, assim, aí vem agora essa levada de anti-agência, né? Que não se coloca como não agência, e uma assessoria de marketing, que acaba... que hoje em dia, né, eu compreendo, obviamente, qual que é o intuito, né? Então, assim, você tem, obviamente, o lado positivo dessas assessorias, que elas trouxeram uma carga aí de necessidade de você trabalhar, de você não desvincular o marketing e vendas, né? Então, sempre houve aquela briga ali entre o time de marketing, o time de vendas, falando que o lead está desqualificado e o marketing falando que está entregando o lead, enfim. Então, sempre não converte, né? Esse comercial não converte e esse marketing não quer desqualificado. Exatamente. Então, assim, essa briga ela assim, é épica e até hoje, né? Mas, obviamente, esse foi um trabalho feito e veio muito bem feito ali também pela V4, então ela veio colocando muito isso em alta, né? Então, isso realmente vem acontecendo e vem melhorando isso, né? Todavia, a gente tem ali até pessoas hoje clientes, enfim, que eu atendo, que falam que, e muitas das vezes, acontece a mesma frustração. Então, enfim, agora a gente está naquele período onde a gente tem as frustrações com agências de marketing, as frustrações com assessorias de marketing, e aí a gente entra nesse terceiro ponto que o empresário não sabe mais o que fazer, porque ele já testou a agência e se frustrou. Muitas vezes testou ali a assessoria de marketing também se frustrou. Então, aí ele acaba querendo formar uma house, e obviamente essa house você precisa, enfim, a gente está falando de um universo aí de clientes pequenos, médios, grandes, e aí você tem um universo de um valor que acaba sendo muito alto, né? E para fechar esse raciocínio aqui, é só comentando, né? A gente tem, inclusive, isso até a gente vê muito hoje em dia, de uns criativos de anúncios aí de agências de marketing falando que ao invés de você contratar um time dedicado que vai te custar, sei lá, uns 20 mil reais, é melhor você contratar uma agência que te vai custar 1.500 reais. Essa é a maior balela que existe no mercado, e isso obviamente não é verdade. Então, a grande realidade é que um time full dedicado no marketing da sua empresa, obviamente, vai ser muito melhor do que um time de agência que vai acabar dividindo a sua atenção ali com vários outros clientes. Só que, todavia, obviamente, existe um custo para isso, mas é muito melhor, de fato, você ter um time full dedicado, porém, existe um custo para isso. Então, aí a gente entra com a nossa solução, né? Enfim, já colocando aqui, vendendo um pouco do nosso peixe, mas, obviamente, acho que essa é a ideia da gente apresentar um pouco também o que é a fábrica de lead, o que a gente também está querendo trazer como novo, né? Então, acho que isso sempre foi algo que eu sempre pensei e desejei muito, principalmente para uma empresa que eu fosse abrir, enfim, né? Então, assim, é algo novo realmente que a gente quer propor e que novo é esse? É mais uma balela, é mais uma conversa de marketing? Não, né? Eu acho que a gente precisa, igual você falou, vir realmente embasado nas evidências, ou seja, entender o que de fato, utilizar as nossas teses, testar, obviamente, ali estratégias nos clientes, mas sempre pensando e se embasando em algo que já existe, que já foi também estudado, que já foi pensado. Então, não é realmente testar por testar e, enfim, é igual você falou, né? Chegar para o cliente hoje e falar, vamos testar, aí não se sabe qual que é o período, né? Enfim, quanto que isso vai custar, obviamente, será mais uma das grandes frustrações para o cliente. Testar com o dinheiro dos outros é fácil, né? Uhum. E eu acho que uma pergunta que tem que se fazer, né? Todo profissional de marketing deveria fazer. Eu testaria meu dinheiro, eu colocaria meu dinheiro em meus testes, eu colocaria meu dinheiro no meu trabalho, eu investiria o meu dinheiro no meu trabalho, porque se eu não tenho coragem de investir o meu dinheiro no meu trabalho, por que eu vou investir de outras pessoas? Uhum. A gente investe nosso tempo, nossa energia em uma área que a gente acredita que pode fazer diferença. Eu, de fato, acredito que posso fazer diferença, tenho certeza que você também. E eu estou falando, e vou começar a falar, uma questão que, para mim, ela é fundamental. Cara, eu não quero, Aisman, que só a gente pense da forma que a gente vai falar nesse podcast. Eu gostaria que o mercado todo ele ouvisse e passasse a se portar também da mesma forma. Porque, cara, a gente como sociedade, a gente precisa disso. A gente trabalhar com evidência, trabalhar com as melhores evidências, trabalhar com dados, né? A ciência evoluiu muito nas últimas décadas, né? Vamos falar aí da neurociência, que a gente vai falar bastante aqui nos próximos minutos aí. Cara, a neurociência se desenvolveu muito nos últimos 40 anos.
A psicologia do consumo, nos últimos, desde 1970, vem se desenvolvendo bastante também. A psicologia do consumo, os dados digitais, a gente tem um volume gigantesco de dados digitais do comportamento das pessoas nas mídias sociais. Com esse tanto de informações, por que as pessoas trabalham nos achismos? Por que as pessoas trabalham na intuição? Sabe? Então, isso é uma falta de respeito com o empresário, com as pessoas em que estamos prestando serviço. Eu estou falando isso exatamente porque, cara, é importante que a gente olhe para tudo que está disponível. Na área da saúde, por exemplo, eu fiz uma pesquisa e eu fiquei assustado, Aslan. Você acredita que tem um norte-americano, o nome dele é David Sacker, que ele é um cara que está trazendo uma ideia desde 1990, 1980. Na verdade, 1980 iniciou esse movimento e em 1990 se tornou popular nos Estados Unidos, que é da medicina baseada em evidência. David Sacker, ele percebeu o seguinte, na época dele, ele fez um levantamento e ele percebeu que a maioria dos tratamentos que eram oferecidos pelos médicos nos Estados Unidos, a maioria deles, não estava levando em consideração para esses tratamentos, e eu digo tratamento de maneira ampla, tanto do ponto de vista dos medicamentos e também dos comportamentos, né, que a gente sabe que são os dois, né, quando a gente vai fazer um tratamento, a gente tem ali uma alimentação, ou seja, tem todo um protocolo. Que a maioria, né, eu vou vir com dados, mas agora, por enquanto, vou falar de maneira mais ampla. A maioria não levava em consideração, ou seja, esses tratamentos, a maioria não levava em consideração o que existia de mais avançado nos estudos científicos. Cara, a gente espera que, quando se trata da nossa saúde, a gente espera que a gente, estando fazendo um investimento em um profissional da saúde, a gente espera que aquele tratamento ele seja o mais bem estabelecido na ciência no momento em que a gente está fazendo. Você concorda? Sim, total. Isso trouxe esse movimento, né, o movimento da MBE, né, Medicina Baseada em Evidência. Isso trouxe esse movimento e esse movimento está bem forte hoje. Quem é mais forte nele no Brasil é um cara chamado Léo Costa, que ele trouxe a prática baseada em evidência. A prática baseada em evidência é exatamente o profissional de saúde, tudo que ele for passar para o paciente, ter um embasamento com os melhores estudos disponíveis para aquele caso específico, para aquele cliente. Isso significa o quê? Que o que existe de mais avançado no conhecimento da sociedade em relação àquela demanda está sendo aplicada. Não tem nenhuma forma de você, como paciente, estar mais seguro do que sendo tratado com o melhor método e baseado nos melhores dados que existem. E isso proporciona segurança para as pessoas. Né? Foi feita uma análise já pelo Léo Costa, e isso aqui já traz um cenário interessante para a gente começar aqui o quanto isso é importante na sociedade em geral e depois trazendo para o nosso mercado. Cara, o Léo Costa, e isso foi num curso que ele deu agora, semana passada, de prática baseada em evidência. Ele faz esse curso para profissionais da saúde em geral, e isso desde psicólogos, fisioterapeutas, ou seja, qualquer área da saúde. Lá no curso, antes de fazer o curso, ele fez um levantamento e eles pegaram todos os cursos de odontologia do Brasil. Sabe quantos cursos, grades de cursos de odontologia no Brasil eram baseados em evidência? Quantos? 3%. Com práticas baseadas em evidência. Cara, você tem noção que isso é assustador? A gente saber que a ciência avançou tanto e a saúde, cara, que é o que a gente espera que realmente proporcione para a gente a segurança, para a gente poder ter uma qualidade de vida, não está sendo embasado nas melhores práticas. Sim. Agora, pega isso e traz para o marketing digital. Porque aqui a gente está falando de 3 pontos importantes. Cara, marketing a gente está vendendo para um hipopótamo? Não. A gente está vendendo para um elefante? Não. A gente está vendendo o quê? Para o ser humano. Cara, existem estudos que... Existem muitos estudos sobre o ser humano, né? Há décadas. E já existem muitos estudos sobre o ser humano, principalmente falando de neurociência, neuromarketing. A gente tem muitos, né, estudos de comportamento, comportamento do consumidor, anualmente saem vários estudos sobre isso. Muitos estudos. Não existe nenhuma ciência que tenha avançado mais do que a neurociência. E aqui a gente faz um ponto importante do nosso trabalho, que é o quê? Cara, neurociência
trabalha as funções cognitivas, como se comportam as funções do cérebro nas tomadas de decisão. A gente tem a psicologia, a economia comportamental, né, que aí veio desde 1970 aí, mais ou menos, estudando como que as pessoas tomam decisão, né? Isso é uma análise aí do comportamento humano. E a última ciência mais recente, que é a psicologia digital, que a Nielsen, né, é a empresa que tem mais dados de comportamentos de consumidores em meios digitais. A Nielsen hoje ela tem informações muito detalhadas de como funciona o comportamento das pessoas dentro das mídias digitais. Então, a gente fecha um tempo, a gente tem informações do cérebro, a gente tem informações do comportamento das tomadas de decisão, como o cérebro funciona e como tomamos decisões, e a gente tem dados de comportamento dentro das mídias digitais. A gente tem muitas informações. E assim como a área da saúde hoje não tem utilizado do que existe de melhor para poder operar junto com os seus pacientes, o marketing ainda está mais distante do que a área da saúde. Por quê? Porque a gente não vê nenhuma grande empresa e nenhum profissional de top, né, que estão à frente aí, que são referências no mercado, falando sobre isso. E hoje, a gente sabe que é possível, sim, você tendo um cliente, fazer uma imersão no mercado, entender o público desse cliente e conseguir utilizar o que existe de melhor em dados, informações de todas essas ciências que eu citei para vocês, para que você tenha condições de gerar um melhor resultado para o seu cliente com menor risco. Dessa forma, você está levantando teses baseadas no conjunto de informações que nós temos e que são sólidas, para que daí em diante, com essas teses, você comece as validações. Porque o teste ele tem um objetivo. O teste ele tem um objetivo: testar teses. Se você não está testando teses, você não tem teste. Você tem sorteio, loteria, mas não tem teste. O teste eu tenho novamente achismo, né? Na verdade. Eu tenho 2, 3 teses, 4 teses. Ok, essas teses têm embasamento? Tem. Agora a gente vai testar para poder validar ou não essas teses. Foi assim que a ciência foi construída. É assim que a gente hoje fala através de câmera, a gente consegue ter celular, tudo com a ciência, com as validações. Levantamento de teses, testes, validações. E assim, à medida que isso vai acontecendo, a sociedade vai evoluindo. E à medida que a gente vai conseguindo utilizar aquilo que a evolução nos proporcionou, isso tem condições de estar melhorando nossa vida. E aí a nossa obrigação é aplicar isso para quem a gente presta serviço. É uma forma de respeito, é uma forma de fato estar preocupado com o resultado dessas pessoas. Isso. Eu queria que a gente falasse um pouco, Gustavo, da questão como é feito, na verdade, para a gente explicar, obviamente, brevemente, como é o método científico. Porque daí depois, né, eu quero que a gente entre ali nessa correlação que tem com o growth, que aí a gente tem muita correlação nisso, né, o growth marketing que a gente está falando ali. Cara, o método científico, ele quer, vamos lá, ele parte da falseabilidade, né? Da ideia da falseabilidade. O que é a ideia da falseabilidade? Eu preciso provar que não é verdade, que as coisas não são verdades. E a partir dessas provas, eu vou conseguindo consensos. Esses consensos são maneiras da gente, juntando a nossa observação, ter modelos e métodos de mensuração que concluam algo que permita que a gente consiga manipular de forma mais segura e com uma metodologia que proporcione que a gente consiga replicações. Agora vamos para uma questão aqui mais prática. Vamos supor, um experimento que eu vi recentemente, Aslan. Se eu soltar uma bola de boliche e uma pena de um prédio, de cima de um prédio, o que vai acontecer? A bola cai mais rápido. A bola cai mais rápido. Isso que você está falando é uma conclusão que você tirou a partir da sua observação, certo? Sim. Essa bola, será que ela cai mais rápido porque ela pesa mais? Ou ela cai mais rápido, ou seria por conta da gravidade? Ou ela cai mais rápido porque ela encontra menos resistência do ar para cair no chão? Por conta da gravidade. Por conta da gravidade. Então, tudo isso que você está fazendo ainda é método científico, tá? Por quê? Porque primeiro você observa, você reúne o conjunto de informações que você acessa, certo? Baseado nesse conjunto de informações que você acessa, você vai construir uma tese. É isso que você está falando. Então, o que você fez? Cara, a bola de boliche. Perfeito, show. Por quê? Gravidade. Show. O que você tem aí? Uma tese. O que você vai fazer com essa tese? Você vai testar.
Uhum. Como é que você vai testar essa tese? Por exemplo, essa tese é um pouco complicada de testar, mas a gente vai ter que subir em um prédio e, sobre vácuo, soltar a pena e a bola de boliche juntas. Uhum. Concorda? Então, Sim. aqui a gente vai tentar descobrir aqui, o que a gente está fazendo? A gente está isolando fatores. Né? Uhum. A resistência, por Sim. exemplo, nesse caso. Sabe o que vai acontecer? Tem na internet aí. É. A pena e a bola de boliche vão cair no chão ao mesmo tempo. Ah, Interessante, não é isso? interessante. Não pensei que Não. seria isso. Ou seja, o que aconteceu com a tese que você construiu? Ela Ela foi invalidada. foi provado que ela não é a melhor explicação para esse fenômeno. Ou seja, você tinha uma explicação, uma teoria, só que a partir da demonstração foi demonstrado que a melhor explicação para aquele fenômeno não é essa. E aí agora a gente vai buscar outras explicações. Tá me entendendo? Agora fiquei na vontade de jogar a bola de boliche a pena. Agora você imagina que o nosso universo ele é um grande quebra-cabeça. E que a gente vai coletando informações para poder chegar a algumas conclusões. Eu vou dar um exemplo aqui, Aslan, acho que bem interessante, que é o Big Bang. O Big Bang é bem complicado de você testar, né? A gente não consegue testar o Big Bang. E aí, como é que a ciência faz? A ciência faz o seguinte, a partir de alguns indícios, ou seja, os indícios aquilo que está sobre o nosso alcance do ponto de vista de informações. Por exemplo, o Big Bang. A gente conseguiu mensurar, a ciência conseguiu mensurar e perceber que o universo está sob expansão. Essa mensuração do universo ela é possível de ser replicada, ela é simples de ser replicada. Então, assim, tanto eu quanto você, como qualquer cientista, eles vão conseguir apresentar para a gente alguns cálculos e algumas demonstrações que vão nos fazer acreditar, de maneira simples, de que o universo está em expansão. O que acontece se o universo está em expansão para um centro, está em expansão? Se a gente faz um cálculo, voltando no tempo, aonde a gente chega? No passado? Num ponto, não é? Sim. Imagina, está em expansão, não é? O que acontece se você voltar? Chega num ponto, concorda? Sim. Ou seja, a teoria do Big Bang ela é uma teoria. Ela é uma teoria hoje muito bem fundamentada? Sim. O que eles fizeram? Eles fizeram observações, analisaram vários fenômenos, reuniram esses fenômenos e levantaram uma teoria. A teoria que melhor explica o Big Bang hoje, a teoria que melhor explica o início do universo hoje é o Big Bang, baseado nas informações que conseguiram ser alcançadas até o momento. Por quê? Porque eles têm uma tese e começam a fazer cálculos baseados nas variáveis que eles têm acesso, que a ciência tem acesso, e aquilo que chega mais próximo da verdade é estabelecido como a melhor ciência. Então, eu dei esse exemplo do Big Bang porque ele é bem subjetivo, é bem distante, de fato, da experiência objetiva, como, por exemplo, é soltar uma pena e uma bola de boliche. Mas eu dei esse exemplo do Big Bang por quê? Porque, Aslan, cara, a gente não precisa ter a verdade. Por quê? Porque, cara, a ciência ela não trabalha com uma verdade, ela trabalha com a falseabilidade, ou seja, eu vou demonstrar que isso não é verdade. A partir do momento que o resultado ele me demonstrou que eu fico com esse conceito para poder aplicar nas diversas áreas da vida, para poder utilizar em prol do nosso bem-estar. Só que, cara, eu não preciso ter a verdade. Eu posso ter aquilo que mais se aproxima, porque aquilo que mais se aproxima da verdade é o que tem condições de me dar mais segurança. Por exemplo, a pessoa está passando mal. Ela está passando mal em casa. Ela vai para onde? Hospital. Ela não vai para a igreja, não vai? Não. Não vai. Passando mal, ela não vai para a igreja. Não vai. Isso aí pode a pessoa mais religiosa do mundo. Ela está passando mal, ela não vai para a igreja. Sabe por que ela não vai para a igreja? Por quê? Porque quem trabalha com os métodos que mais se aproximam da realidade, ou seja, mensuração, teste, replicação, análise, observação, é a ciência. E a medicina, a ideia que a gente tem é que ela tem como premissa daquilo que propõe a ciência. Então, o ser humano ele acredita mais na ciência e está mais engajado em aspectos científicos do que ele admite. Porque a gente tem celular, a gente utiliza a ciência para tudo. Só que, na hora da gente fazer algumas coisas, como, por exemplo, o marketing, né? Na hora da gente prestar o nosso serviço, a gente quer utilizar dos nossos achismos, né? E eu acho que é algo que precisa mudar. E aí é o ponto do que a gente está buscando aqui, né?
E no marketing o que mais tem, eu acho. Infelizmente. Infelizmente isso acaba acontecendo. Então, a nossa pegada realmente ela é, cara, não existe, eu acho, né? É dado. Então, eu na verdade nunca consegui trabalhar sem essa informação. Então, você já me conhece um pouco. Então, dado para mim é igual na verdade, se trabalhar sem dado é igual a gente entrar numa sala em escuro e começar a tomar decisão. Ó, atira do lado de cá que é por aqui, que aí você acerta. Eu acho que as pessoas têm eu acho que as pessoas têm todo o direito de fazer isso, Aslan, com o dinheiro delas. Sim, cara. Com o dinheiro delas, cara, o cara ele pode abrir lá o gerenciador lá e cara, ele pode jogar na Mega Sena, ele pode fazer o que for, né? Mas, cara, quando se trata, e aí eu faço de novo esse paralelo, porque eu acho que esse paralelo é importante. Quando se trata da saúde das pessoas, da segurança das pessoas e do dinheiro, que também é convertido em saúde e segurança, cara, não pode ser. Se eu sou um profissional que eu digo que ser conceituado em determinada área do conhecimento, o mínimo que eu posso fazer, se eu estou cobrando, é proporcionar que esse trabalho que vai ser oferecido, ele tenha como embasamento, ele tenha como estrutura, escopo, o que existe de mais avançado na ciência, o que existe de mais avançado nos conhecimentos e nos dados que estão disponíveis. A gente não está falando, Adrian, de informações que são ocultas, a gente está falando de dados disponíveis, de informações disponíveis. Entende? Exato. E aí acho que, né, até trazendo um pouco disso, existe a técnica que ela veio crescendo e hoje em dia ela é um pouco mais difundida no Brasil, que é a técnica de growth hacking, né? Que aí, obviamente, você adapta ela ali para o growth marketing. Então, a técnica de growth hacking, né, ela é basicamente teste, validação, né, para você poder encontrar alavancas. Então, ela é muito isso. Então, de você realmente conseguir gerar hipóteses, você testa essas hipóteses, dentro dessas hipóteses, aquelas testadas, você vai ter as que não funcionaram e as que funcionaram das suas hipóteses, certo? As que não funcionaram, você descarta. As que funcionaram, você coloca mais investimento, enfim, você se dedica mais, você investe mais naquilo que funcionou. E, obviamente, você traz uma nova bateria ali de teste, né? Obviamente, isso é uma técnica que ela é comprovada, né? Então, assim, ela vem hoje, né? Ela realmente funciona. O ponto né, igual a gente até começou a falar, foi-se começado a utilizar e a difundir, só que as pessoas começam a utilizar isso de uma forma muito rasa. Então, utiliza-se isso muito como um discurso, mas acaba que, na hora que você gerar esses testes, essas hipóteses, você tira do achismo, né? E aí, obviamente, o marketing, infelizmente, a gente tem muito disso, de acabar pegando aquilo que você acha, obviamente, a experiência que você tem, né, ela pode contar, mas você tem ali muitos dados, muitas informações que você já pode contar no mercado, né? Então, infinitas plataformas que você pode hoje acessar informação de concorrente, acessar informação aí de dados de cenário, de mercado, enfim, de nichos, de públicos, uma infinidade de possibilidades hoje. Eu volto naquele ponto. Quando você tem uma empresa, né, uma agência, que você atende 30, 20, 40 clientes, você não tem mais tempo, né, de poder aprofundar mais nas coisas. Então, muitas vezes, e é o que eu acredito que pode vir, que é o que vem acontecendo, é isso, assim, você acaba ficando muito no raso das coisas. Então, você vê um videozinho na internet, um recorte ali falando de growth hacking, então você viu que eu falei o que é a metodologia, assim, muito curtamente, em alguns segundos. Para alguém pegar essa fala e replicar, ela é fácil, né? E você, obviamente, falar aquilo que você faz ali para o seu cliente, né? E o seu cliente vai acreditar. Mas na prática, ela é diferente. Então, realmente é isso que precisa mudar. Então, as pessoas precisam sair do raso, né? Os profissionais de marketing precisam sair desse raso e realmente começar a aprofundar antes de você começar a falar que você faz alguma coisa ou não. Porque senão você acaba novamente queimando ali, obviamente, o trabalho que você tem, né? E aí, daqui a pouco, o growth hack, quando a gente falar de growth hack, não, isso aí não funciona. Aí o empresário fala pra gente, não, isso aí não funciona, não. Ah, assessoria também não funciona. Ah, gente, isso também não funciona. Então, nada vai funcionar, né? Se a gente não sair do raso, se a gente não aprofunda e realmente vá, de fato, no que é evidente, no que é baseado em dados, em informação. Ah, o cliente não tem isso. Acontece muito, muito, muito também. Quando chega um cliente que ele não tem dado histórico, a gente fala, cara, a gente precisa então começar a gerar uma base de dados para você. Todavia, a gente começa esse trabalho também embasado. Então, mesmo que ele não tenha, a gente vai buscar um CPL médio de mercado, a gente vai buscar um custo
custo por aquisição, enfim, a gente começa a buscar alguns dados e KPIs, né, que já são base de mercado. Então a gente não começa do zero. Então, assim, não tem por que eu chegar para um cliente que não tem base histórica. Então, não tem como eu chegar para que eu não tenho uma base histórica e falar para ele, ó, já que você não tem, a gente vai ter que começar daqui agora. Não, eu já tenho. Hoje eu tenho uma média de mercado. O que eu preciso entender é como é que o público dele reage ao produto dele. É uma coisa que vai diferenciar é exatamente isso. Ou seja, eu preciso entender que dentro dessa média de mercado, como é que o público reage ao seu produto, como é que ele reage ao seu diferencial, como é que ele reage a como você se posiciona no mercado, como é que a sua marca está construída. Então, eu preciso testar outros pontos que não estão zerados. Ou que muitas das vezes podem estar zerados até um certo ponto ali, mas, obviamente, eu faço isso de uma forma embasada. Ou seja, eu tenho um start, eu tenho um marco zero, que eu tenho uma certa informação. Agora, o que eu não posso fazer é pegar o cara e falar, não, você não tem dado, você não tem nada, então vamos começar daqui como se a gente tivesse segue e vamos seguir em frente, é por isso. Não. E esse é o trabalho que a gente precisa começar a fazer, na verdade, que a gente já faz, né? A gente já vem fazendo isso, eu sempre trouxe isso como premissa. O que eu falo é realmente o mercado, para que a gente possa sair dessa tendência, né, na verdade, das empresas não acreditarem mais em muitas das agências, enfim, né, e nessas falácias de marketing, é isso. Então, a gente precisa testar, sim, todavia, esse teste precisa ser embasado, precisa ter uma média de mercado, enfim, informações que hoje em dia, falando mais hoje em dia, né, com esse contexto digital, a democratização do mercado que a gente tem muito dado, muita informação hoje em dia. É muita informação, né? E aí, quando a gente pensa, cara, eu vou atender um cliente novo, eu tenho poucos dados, eu tenho quase nenhuma informação. Tá, tudo bem. Você tem poucos dados desse cliente, você tem pouco histórico desse cliente, né? Isso já nem passa do que você falou, né? Então, você, de fato, tem já muitas informações, mas vamos colocar de lado, vamos dizer que não consegue essas informações. Cara, quais informações, por exemplo? Só. As informações de mercado que você citou, você tem como sim buscar muitas informações, né, de mercado. Com estudo, pesquisa, você tem ali um volume ali razoável de informações. Mas o que também me deixa espantado é que, cara, existem 50 anos, 70 anos de neurociência, 50 anos de economia comportamental e 20, quase 30 anos de psicologia digital. Cara, minha idade, inclusive. E esse volume de informações, né? E esses dados, o cliente ele tem um produto. Vamos dar um exemplo aqui. Cara, um iPhone. O que faz com que as pessoas compram um iPhone? Quem é que consegue explicar isso? Pesquisa consegue explicar? A pesquisa ela explica o que as pessoas acham em relação às tomadas de decisões delas. As pessoas elas não sabem, na realidade, isso já foi demonstrado, o porquê das tomadas de decisões, na maior parte delas. O cérebro, ele conta uma história do porquê você decidiu pelo que você decidiu. Mas não necessariamente esses tenham sido os reais fatores pelos quais você decidiu. E isso já é bem estabelecido. As pessoas compram um iPhone por quê? Elas contam uma narrativa para elas próprias, Aislan. Cara, eu compro porque a câmera melhorou, eu compro porque isso, porque aquilo. Agora, qual é a real motivação, ou seja, qual é o real fator dopaminérgico que está fazendo com que essa tomada de decisão ela aconteça? Né? A gente está falando aí de um aporte relevante, ou seja, na neurociência isso é uma demanda de energia, né? Porque dinheiro é energia e segurança. E qual é a contrapartida que faz com que as pessoas abram mão, o cérebro, ele abra mão de um determinado capital em torno de um benefício? Qual é esse benefício do iPhone? Então, eu estou te dando esse exemplo, por quê? Porque a pesquisa, muitas vezes, ela não é assertiva. E o que é assertivo? O comportamento, o estudo do comportamento. As pessoas, elas tomam decisão baseado na motivação delas. O que motiva a pessoa a tomar a decisão? E aí a gente tem que ir para o funcionamento do cérebro. A nossa espécie, ela existe nesse planeta há 2 milhões de anos, né? Os humanos existem aqui, em várias espécies de humanos, mais humanos. E o que tem sido prevalente para que a gente continuasse aqui, como também outros animais?
segurança, reforço social, a busca por alimentação. Existem algumas coisas que são intrínsecas nossas, que são importantes, foram importantes e são importantes para a nossa sobrevivência. Um desses fatores, para trazer aqui o exemplo que eu dei, é o reforço social. A sua posição dentro da sociedade, ou a forma com que as pessoas te enxergam dentro da sociedade, é extremamente reforçador e fez com que a nossa espécie ela chegasse até onde a gente chegou. Hoje a gente está onde está porque nós somos animais sociais. Essa socialização ela é fundamental e a maneira com que nós somos enxergados ela é fundamental. Então, o iPhone, por exemplo, ele é um reforço social, é um reforço de status. Quando a gente, todo produto e serviço, a gente vai conseguindo fazer essa escala de que, em relação a qual fator ele está diretamente ligado do ponto de vista do que existe de mais profundo na tomada de decisão. A gente consegue encontrar o que irá nortear a nossa estratégia. O iPhone, ele é de fato status para reforço social. Todos os produtos, eles se encontram de alguma forma em alguma posição. E isso muda tudo. Eu estou dando esse exemplo, gente, por quê? Porque, beleza, a gente pode começar a trabalhar com um produto novo, um serviço novo amanhã, mas a gente não parte do zero. Existe um conjunto gigantesco de informações que nos permitem, buscando esses conhecimentos, tendo acesso, estudando, imergindo de verdade, a gente poder chegar a conclusões que sejam substratos para campanhas e estratégias que a gente possa vir a desenvolver para esses clientes. Ou seja, a gente tem uma grande oportunidade de pegar tudo que a ciência ela pôde nos proporcionar de conhecimento até hoje, que é aplicado em algumas áreas, e trazer isso para o marketing, convertendo isso em resultado. É o que a gente quer. Então, assim, esse exemplo ele é bom porque mostra que, cara, tá com um cliente novo, cara, mas tem muito que pode ser feito por esse cliente. Basta você, de fato, emergir naquilo que é importante, que é o comportamento humano. Por que nós nos comportamos do que nos comportamos? Por que escolhemos A e não B? Se a gente matar isso e começar a trabalhar com essa premissa, vai ficar muito mais fácil a gente conseguir resultado para os nossos clientes. Sim, com certeza. Bom, e aí eu queria que a gente desse alguns exemplos aqui, né, de na verdade, pessoas, inclusive, que hoje em dia estão fazendo esse trabalho no marketing. Então, já existem também algumas pessoas, e inclusive né, o Rafael Kiso, um dos fundadores aí do MLabs, né, é uma pessoa que hoje vem fazendo um excelente trabalho, né, postando bastante conteúdo, né, com relação a dados. E isso, com certeza, já é algo que acaba fomentando o mercado, ou seja, sendo realmente uma fonte, né, para que as pessoas, ou seja, também acessem e identifiquem. Então, comportamento de consumo, comportamento das pessoas nas redes sociais, ou seja, então tudo isso é ciência, né? Então, com certeza, a própria Meta, né, dono do Facebook, do Instagram, o próprio TikTok, todos eles utilizam estratégias baseadas, obviamente, em estudos científicos para te manter ali com um tempo de tela maior, para que realmente você consuma mais daquele conteúdo. Então, quanto mais você quer se manter no mercado, e obviamente falando dessa competição de Meta e TikTok, você precisa cada vez mais entender qual é o método científico, qual é a ciência que você vai utilizar, né, para você manter cada vez mais as pessoas na tela. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que entender. Então, assim, tudo é envolto de ciência, né? E aí, obviamente, e aí eu estendo isso, né, não só para as agências, assim como a nossa, mas também para as empresas, como é que você quer se manter hoje em dia no topo, né, do mercado, no top of mind dos clientes, né, como um líder de mercado, se você também não entende hoje como é que é o comportamento de consumo do seu cliente, né? Então, é importantíssimo também que as empresas tenham essa compreensão da importância desse estudo, dessa pesquisa, para que ela realmente consiga não só assim chegar a um topo de liderança do mercado, ou também como assim também se manter nela. Então, a gente vê aí, né, uma certa ameaça do TikTok hoje contra a Meta. Então, a gente acaba pensando que
não é possível a gente ter mais redes sociais, a gente sempre vê que é possível sim a gente entender por quê. Somos seres mutáveis. Então, a ciência ela é com certeza uma das matérias mais evolutivas, né, que nós temos. Então, por quê? Porque, principalmente falando quando a gente vai lidar com o ser humano ele evolui. Então, você falou aí também de 2 milhões né, da nossa existência. Então, em cada período, a gente teve um tipo de comportamento. Então, a gente, né, fazendo um exemplo aqui, trazendo um exemplo, você teve comportamento de roupa. Né? A roupa da década de 70 é diferente da de hoje. A roupa da década de 2000 já é diferente da de hoje. Então, a gente não está falando tá falando de um curto espaço de tempo. Então, os comportamentos eles vão mudar de acordo com as evoluções. E como é que a gente consegue não só acompanhar essas mudanças, mas também como a gente consegue se antecipar a elas. E aí é isso que, de fato, é o nosso trabalho, é a nossa maior força hoje, não é só mais lidar com um trabalho olhando para dados, focado em dados. Mas isso daí é o básico, é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas, obviamente, a gente precisa conduzir testes, conduzir, na verdade, estudos, métodos científicos cada vez mais propensos a identificar comportamentos futuros que já estão começando. Então, trazendo um pouco de um exemplo também, foi-se identificado que as marcas, ultimamente, elas estão tendo que alcançar muito a geração Z e ela é um pouco mais difícil de você alcançar. Né? Então, por que elas estão olhando isso? Porque daqui a pouco elas estão consumindo. Então, e você não conquista uma pessoa só quando ela está adulta, só na hora que ela tem o poder de compra dela. Você tem que ser uma marca, você tem que gerar um brand love dessa marca, ou seja, uma paixão por essa marca, muito antes dela ter o poder de compra. Porque se ela não tiver isso, se você não conseguir começar a trabalhar isso agora, enquanto ela não tem aquele poder de compra, quando ela chegar no momento que ela tem o poder de compra, seus 20, 25, 30 anos, vai ter outra marca que vai ter tomado o teu espaço. Então, esse é um trabalho que, inclusive, muitas empresas acabam esquecendo. Né? Não, aquela galerinha ali de 18, 15, 20 anos, ela não me importa porque ela não pode comprar o meu produto ainda, mas é ainda. Então, sua empresa ela vai morrer daqui 10? Né? É bom, então, assim, bom ir estudando o comportamento, né, dessas pessoas. Exatamente. Então, é exatamente isso que a gente precisa entender. A gente tem que olhar, obviamente, como é que a gente fatura e lucra hoje, mas também no futuro. Quem é que vai comprar o meu produto? Né? Então, assim, se eu tenho uma faixa hoje que ela é, em sua maioria, de 30 ou de 20 a 30 anos, enfim, de 30 a 40 anos, essa faixa ela se passa. Em 10, 20 anos ela se passa. Aí você olha para uma empresa aí centenária igual a Coca-Cola, né? Uma empresa aí de muitos anos também, como o McDonald's, por exemplo. Você vê a grande evolução que ela traz ali, não só na sua fachada. Então, lá nos primeiros anos do McDonald's, ela era muito... tinha uma característica muito de parque, né? Aquela coisa, aquele Ronald McDonald's, aquela coisa muito infantil e tal. Hoje em dia, ela perde um pouco dessa característica. Por que ela veio acompanhando também o seu público? O seu público evoluiu, o seu público cresceu. Né? Então, assim, o mundo está cada vez mais sustentável. O mundo está cada vez mais cobrando uma alimentação saudável. Então, você precisa não só acompanhar o público, mas também olhar para aqueles que vão vir aí, porque você é uma empresa que, né, se você não pensa em findar ela durante alguns tempos, se você pensa numa empresa aí, de longo prazo, você tem que olhar para todos esses públicos, né? Para o que está vindo, para o que está nascendo, né? Enfim, ali para o que está vindo, para o que você já está atendendo e, na verdade, o futuro também, né? Perfeito. Quem faz assim, você citou o Instagram, a Meta, né, o TikTok, e, velho, eu acho que essa é uma oportunidade muito boa da gente citar, porque, cara, eles estão muito avançados na ciência. Eles estão muito avançados. Lá no Vale do Silício, o que mais se fala no Vale do Silício é neurociência. Entender o comportamento do ser humano. Mapear o comportamento. Entender quais são os pontos de tomada de decisão. E é interessante, por quê? Porque, vamos parar para pensar, você falou sobre o crescimento do TikTok. Cara, eles querem manter as pessoas engajadas no aplicativo, na verdade? Isso, eles querem audiência. O modelo de negócio, ele se consubstancia em quê? Em audiência. Então, eu compro audiência, na verdade, para vender anúncio. É isso, certo? Exato. Então, eu compro audiência. Então, ou você... aquela brincadeira que o pessoal faz, né? Na rede social, ou você é produto,
Ou você Exato. está vendendo alguma coisa, né? Ou você Isso. é um empreendedor ou você é o produto, né? Exato. Mas tudo bem. Então, eles estão comprando E rede audiência social para não é comprar de audiência. graça, hein? Rede social não é de Não, graça. As pessoas não, acham tem um que custo entrar na rede alto. social é exato, e ele é o seu dado, né? Ele é a sua atenção, ele Sim, custa muito. sua Hoje em dia, o que atenção, sua mais. energia, suas informações, tudo caro, custa Exatamente. muito. Né? É uma ilusão achar que não custa. E aí, Aislan, olha só que interessante, olha que oportunidade boa. Enquanto a gente não está trabalhando com dados, informações, ciência, a Meta, né, há muitos anos, tem departamentos de neurociência, tem vários brasileiros que trabalharam nesses departamentos. E olha que interessante, para que ele consiga manter um determinado consumo, uma determinada audiência por muito tempo, Uhum. ele tem que fazer com que as pessoas se motivem. E aí eu queria fazer uma abordagem aqui básica para explicar isso. A Uhum. motivação ela vem através da dopamina. Então, o cérebro, a dopamina é um neurotransmissor no cérebro e que se associa, né, à motivação. Então, a dopamina é o neurotransmissor responsável pela motivação. Uhum. E quando algo é dopaminérgico, ele tem uma facilidade de fazer com que a gente se engaje em uma determinada tarefa. A gente se engaja em uma tarefa, Aslan, baseado em alguns fatores, que são nossa capacidade metabólica, o tempo o tempo que a gente vai demorar para receber essa recompensa, o nível de recompensa que a gente vai receber e a energia que a gente vai gastar. É uma conta. O cérebro, na parte frontal, chamado córtex pré-frontal, quando você vai tomar uma decisão, eu vou te dar um exemplo aqui. Ir para academia. Não, vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor, Aslan, que eu estou pedindo para você ir até o shopping para mim. Um exemplo, tá? E aí eu vou falar, Aslan, cara, o shopping fica daqui Seu 5 cartão de quilômetros. crédito, pô. Oi? Foi com seu cartão de crédito, pô. Pode ser, pode ser. Aí, eu estou pedindo para você ir no shopping para mim. E aí, a sua condição metabólica, ela pode ser boa ou ruim. E aí, esse aqui a gente vai excluir. Por quê? Condição metabólica é se a pessoa estiver com fome, se a pessoa estiver desnutrida, etc., ela não vai ter uma condição metabólica suficiente para ela se motivar. Então, aqui a gente vai excluir colocando o seguinte: você está numa condição metabólica razoável, beleza? Tudo bem? Beleza. E aí vão sobrar três fatores de tomada de decisão. O seu cérebro calcula, e aí é importante dizer, Aslan, que não é você conscientemente que calcula, tá? Não é você conscientemente que calcula, é o seu cérebro, tá? Beleza. Sim. Tá. Aí eu pedi para você ir no shopping para mim, daqui 5 quilômetros, e a energia que você vai gastar você vai andar 5 quilômetros e voltar 5 quilômetros, 10 quilômetros. Essa é a energia que você vai gastar, tá? Eu vou te dar R$200, certo? Eu vou te dar esses R$200 quando você chegar. Ou seja, qual é a energia? Andar 10 quilômetros. Qual é a recompensa? R$200. E quando você vai receber essa recompensa? De maneira imediata. Então, você acha que vale a pena? De maneira imediata, não era ao final, não? Quando ele chegasse? Não, é imediato, porque assim que você finalizar a tarefa, você vai ganhar o dinheiro. Entendi. Vale a pena? Vale. Tá, então eu vou mexer em uma variável. A energia é a mesma, porque você vai até o shopping e vai voltar, são 10 quilômetros, certo? A recompensa, ela é R$200, então é a mesma. Eu vou mexer só em uma variável. Daqui 10 anos eu vou te dar R$200. Não vou de jeito nenhum. Ele vai estar valendo mais nada, não vale nem mais uma água. Não, eu vou te dar o que representa R$200. Mesmo assim, você não vai quer agora? Quer também não. Não. Também não. Tá, eu vou mexer em outra variável. Pode deixar. Vai ser imediato, quando você chegar. Só que tem um detalhe. Não vai ser daqui 10 quilômetros, vai ser daqui 100 quilômetros. E vai ser R$200. Você vai? É difícil também, né? Não, vai, né? Óbvio que não. Tem até um exagerado para você não vai. 200 quilômetros, pô. Você é doido? Você não vai. Não vai. Não dá nem a gasolina. Poxa. Não é doido, né? Não tem como. Tá. Então, agora eu vou mexer na última. Você vai no shopping, é daqui 5 quilômetros. Você vai e volta 5 quilômetros. Eu vou dar de imediato a recompensa. Vai ser imediata, só que vai ser R$1. Ou seja,
Você vai querer isso? Também não. Então, o que eu fiz? Eu mudei as variáveis e a sua tomada de decisão foi influenciada. Então, você se motiva a fazer ou não quando a soma desses 3 fatores eles dão um resultado positivo. Aí é liberado dopamina no seu cérebro. E aí você se engaja. O que é o Instagram, a rede social? Pouco esforço. Esforço nenhum, está na sua mão, é o seu celular. É nada de esforço. Entende? Recompensa, recompensador, porque reforço social. Tem muitas pessoas, a vida das pessoas, Likes, curiosidade, curtidas, interação social, ou seja, reforço altíssimo e rápido. E para academia, por exemplo, cara, é difícil. Por quê? Porque o esforço é grande, a condição metabólica ela tem que estar boa, você tem uma recompensa boa? Tem. Mas ela vem rápido? Não. Então, é difícil. Ou estudar... Só se você usar uns trenzinhos. Aí uns anabolizantes. Ajuda, né? Ajuda a morrer mais rápido também, né? Além de ficar mais forte. Mas, enfim. Sim. Mas aí o que acontece? O importante aqui é dizer o seguinte: eu mostrei para você que existe um estudo muito avançado nas redes sociais, como, por exemplo, esse que eu acabei de citar, de como o cérebro funciona. Para quê? Para manter as pessoas engajadas em uma determinada atividade. Então, se todo mundo aqui já viu o tempo que passa no Instagram, WhatsApp e tal, cara, olha o tempo. Então, os grandes players da tecnologia, eles estão avançados na neurociência, no funcionamento do cérebro, e eles estão utilizando de conhecimentos do comportamento para poder manter as pessoas engajadas e tornar essas pessoas produto. Né? Ou seja, existe um modelo de negócio em que o produto é a atenção. E um mecanismo pelo qual se consegue essa atenção é de conhecimento, de base, de premissas da neurociência. Então, isso que eu estou querendo mostrar para todo mundo aqui, que a gente precisa também se embasar naquilo que existe de conhecimento avançado. Por quê? Porque é engraçado, pouca pessoa sabe, mas, cara, o conhecimento que tem disponível para a Meta é o conhecimento que tem disponível para mim e para você, o mesmo. A diferença é que eles estão testando algumas coisas muito específicas lá, de produto. Eles estão testando, mas os testes deles são limitados. Quem você acha que tem mais dinheiro? Os Estados Unidos ou a Meta? O governo dos Estados Unidos ou a Meta? O governo, obviamente. Quem você acha que investe mais? Aonde você acha que tem mais dinheiro em ciência? Nas empresas privadas? Ou como é que eu posso dizer aqui? Nos países mesmo, assim, que não sejam nos governos. Então, a ciência ela é muito mais bem desenvolvida nos meios em que a gente tem acesso. Então, assim, nós temos informações, a gente só precisa transformar, buscar esses conhecimentos, reunir essas informações e aplicar de modo a gerar resultados dentro da nossa área de atuação. Não só em marketing, em qualquer área. Exato, e acho que só pegando isso, vou dar um exemplo também de um estudo que foi feito para o marketing, para anúncio, inclusive, porque assim, acaba sendo que esse é o nosso papel como agência. Ou seja, você tem um ambiente na qual você tem hoje empresas como essas grandes Big Techs, como TikTok e Meta, por exemplo, trabalhando cada vez mais para reter a sua atenção lá, para fazer com que você gaste cada vez mais tempo de tela. E aí você tem uma infinidade também de empresas, ou seja, quanto mais tempo de tela você tem, mais você capta empresas para poder trazê-las para dentro desse mesmo lugar também, que você precisa da atenção delas na sua marca. Então, com isso, você tem uma infinidade, uma quantidade maior de empresas, ou seja, né, a gente já vê o tanto de anúncios, né, que você tem hoje na rede social. Por isso que cresce cada vez mais na mídia digital, e por isso que cresce cada vez mais o trabalho de segmentação. Então, quanto mais segmentado for o seu trabalho, quanto mais segmentado for o seu anúncio, né, enfim, a sua comunicação, ela é mais efetiva. Então, aí é onde mora também, mais uma vez, o estudo.
E aí o estudo não só, obviamente, da agência de marketing, não só do profissional de marketing, mas o estudo também do cliente. Então, aquele cliente que não consegue compreender quem é o seu público, como é que ele consome, enfim, ou seja, onde ele está, né, por que ele compra do seu produto, também é um pouco difícil de você, né, trazer isso também como uma carga, obviamente, como responsabilidade da agência de marketing. Então, por isso que muitas empresas acabam contratando uma agência achando que ela vai resolver mundos e fundos dos problemas ali de faturamento da empresa. Não é assim. Então, assim, a gente precisa de um trabalho de fato 50-50. A agência funciona, mas ela também não funciona sozinha. Né? Então, assim, a gente tem orgulho de dizer que sim, nós somos uma agência de marketing, nós somos uma agência de marketing, nós somos uma agência de tráfego, né, e de marketing. Então, assim, temos orgulho e vamos nos manter, obviamente, e vamos fazer entender que sim, é possível uma agência funcionar. É possível uma agência de marketing funcionar com base em dados, com base em evidência, né, fazendo os testes embasados em dados, obviamente, que já existam de mercado, enfim. Então, assim, é isso que a gente também espera que o mercado hoje ele melhore. Então, não só as agências precisam ter esse trabalho mais orientado, né, mas também as empresas precisam começar a fazer o seu dever de casa, né, a entender melhor quem é o seu público, a compreender mais para que a gente consiga fazer uma boa segmentação também e alcançar o público certo, o público ideal para ele, né, que é para quem ele já vende, né. E aí, só colocando um exemplo de uma campanha, teve foi feito já faz uns anos, né? Mas foi uma campanha de uma empresa de tinta de cabelo, né? E aí foi feito um estudo de qual que era a reação do público ao ver um anúncio com a mulher, né, com o cabelo lá pintado e tinha um produto do lado, olhando para a câmera, né, olhando para como se fosse olhando para o público, né? E em um outro anúncio, ela estava olhando para o produto. Então é como se eu tenho aqui o produto, eu estou olhando para o produto, e aí o outro eu estou olhando para o público, né? E obviamente o produto está de lado. Então, com isso, foi-se comprovado, né, obviamente com um estudo, de que quando você coloca a pessoa olhando para o produto, você joga a atenção toda para o produto. Né? Então, assim, muito do que houve ali, houve uma certa o aquecimento, né, do olho ali, de onde a pessoa olhava, houve mais no público. Agora, quando a modelo olhou para a audiência, cara, elas quase não olhavam para o produto. Então, assim, aí obviamente você tem as estratégias que você vai querer utilizar com isso. Então, quando você quiser que a atenção ela esteja mais focada, né, em você realmente trazer, seduzir o público com alguma coisa, então por isso que as marcas de luxo, muitas das vezes, elas têm essa expressão muito mais fechada e muito mais, né, de sedução ali, de olhar realmente mais diretamente para o público, porque você acaba atraindo aquela pessoa, né, para aquele contexto. Você não quer atrair ela só para o produto, você quer atrair ela para o contexto que está envolvido. Então, o contexto que aquela modelo, muitas das vezes, ela vai estar envolvida. Significado, né? Existe um significado ali. Exato. Então, assim, muitas das vezes o contexto que você vai utilizar, dela olhando diretamente para o público ali, é porque você quer trazer ela para dentro daquele contexto, né? E aí você não quer vender só o produto. Mas, enfim, são estratégias e estratégias. Então, assim, o que o estudo diz? Né? Ele diz ele tira provas. Agora, é papel do profissional de marketing, né? É nosso papel saber como utilizar desta informação para com o objetivo que a gente quer, com o resultado que a gente quer ter, né? E para aquilo que o cliente está precisando. Então, esse é um dos exemplos que a gente traz hoje para vocês, que nós temos hoje uma base de estudos aí infinitas no mercado. Então, a questão é realmente a gente buscar se aprofundar e entender qual é a melhor forma de aplicar esses estudos que a gente garanta o resultado que a gente precisa ter, né, no objetivo daquele cliente que a gente tem. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vou ser até um pouco repetitivo aqui, mas eu vou de novo dar uma referência da ciência, que é a psicoeducação. O que é a psicoeducação? Ela é um trabalho de psicoterapia, né? É uma parte do trabalho de psicoterapia que tem o objetivo de educar o paciente quanto ao método ou o que está sendo proposto para ele, de modo que ele entendendo se torne mais fácil
ele conseguir colocar em prática o que é necessário ou estar aberto às mudanças que estão sendo demandadas ali pelaquela estratégia. Falando exatamente do que você falou, Edson, sobre os profissionais da área de marketing, a responsabilidade que eles têm de engajar os seus clientes dentro dos objetivos do resultado que se tem junto com a agência, né? Porque o que você falou, né, sobre ser 50-50, não tem como. É necessário que você tenha a contrapartida do cliente, né? Até porque, cara, a gente está falando de vendas, né? Então, qual é o resultado do cliente? O resultado do cliente é vendas, né? A gente levanta essa bandeira, né, Aslan? Que vendas é o resultado do cliente. Se tem engajamento, se tem os resultados todos ali do funil de marketing, mas não tem a venda, não tem ROI, não é verdade? E a gente quer que o cliente tenha resultado de fato. E a gente sabe que esse 50-50 ele é importante porque não vai ter como a gente abarcar tudo, não é verdade? Poucas são as oportunidades que a gente tem de abarcar tudo. Quem realiza a precificação, por exemplo, não somos nós, né? As ofertas, a gente tem ali uma parte em conjunto com o cliente, na verdade, para poder trabalhar as ofertas. Existe uma limitação, né? Então, a gente não consegue fazer tudo. Mas é importante para o pessoal que trabalha com marketing, e essa é uma premissa que a gente decidiu trabalhar, de que, cara, eu preciso educar o meu cliente. Eu preciso educar o meu cliente. Se eu sou profissional de marketing e eu tenho um cliente, é responsabilidade minha educar esse meu cliente quanto ao que é necessário ele saber do que ele precisa dar de contrapartida para a gente em relação ao resultado dele. Eu preciso mostrar para o meu cliente o porquê do criativo que eu faço. Eu preciso mostrar para o meu cliente as bases por trás da copy que eu faço. Eu preciso mostrar para o meu cliente quais são as teses por trás dos testes que eu estou elaborando com ele. Eu preciso mostrar para o meu cliente a importância dele fazer uma boa precificação, uma precificação que de fato viabilize o negócio dele. Oi? Coerente. Eu preciso dar suporte para o meu cliente de maneira ampla em relação ao modelo de negócio dele. Porque, cara, a gente está fazendo um trabalho de marketing aqui em vendas. Tá, quais são todos os fatores que influenciam na venda de um produto? Quem trabalha com marketing sabe. O seu cliente sabe. Às vezes o cara ele é um técnico de uma área, por exemplo, que não teve experiência com vendas. Enfim, a gente sabe que o empreendedor ele pode ser um cara que começou de várias formas e que em algum momento ele decidiu ali iniciar um projeto, né, e empreender. A gente sabe disso. E a forma com que o empreendedor ele chegou aonde ele chegou, a gente não sabe. Existem várias possíveis, vários caminhos. Não existe um caminho ideal, existem vários caminhos possíveis. A gente vai precisar dar esse suporte para que o cliente ele tenha ali, de fato, né, essa educação, esse suporte, para que ele, de fato, amadureça dentro do negócio dele o que for necessário. A gente não pode simplesmente fazer uma campanha e deixar tocar. Por quê? Porque, cara, se houver alguma coisa dentro da estrutura do modelo de negócio ou qualquer outra coisa que estiver impedindo o resultado, eu acho que é dever da agência intervir e tentar direcionar o cliente da melhor forma possível. É uma maneira de atuar com o cliente em relação mais proativamente. Multifatores. Mais proativamente e multifatores. Então, é mais um ponto em que eu acho que os profissionais de marketing eles precisam se especializar em negócios em geral. Porque, assim, se eu trabalho com marketing, o meu resultado é vendas. Negócio. Exato. Se eu trabalho com marketing, o meu negócio é vendas. Então, tudo que influencia o resultado de vendas precisa ser o meu negócio. É aí que tá. Sim. Precisa ser o meu negócio. Porque, senão, eu não tenho como oferecer resultado para um empresário. Eu não tenho. Eu só sei fazer uma campanha, eu só sei mexer no sistema, né, na plataforma ali, apertar botão. Cara, você não traz resultado. Você não pode oferecer resultado. Agora, se você é um profissional da área de marketing e quer oferecer resultado, cara, você tem que estar pronto para todas as nuances por trás do resultado, para que você, de fato, ofereça esse valor para o seu cliente. Senão, cara, eu acho que fica algo... Eu não acho que fica algo
sólido, né? Essa oferta não é sólida. Você não está ajudando o cliente a ter resultado. Você está sendo um custo para o cliente que talvez dê resultado. Exato. Bom, muito legal o nosso papo, Gustavo. Acho que deu para a gente conseguir trazer um pouquinho aqui para a galera, um pouco do que a gente quer trazer aqui, enfim, do conteúdo, né? Então, é uma pincelada, obviamente, sendo o nosso primeiro conteúdo, espero que a galera tenha gostado, né? Um pouquinho aqui do que a gente tem trazido, e vamos aí buscar cada vez mais dados, evidências, campanhas, vamos cada vez mais falar sobre marketing baseado, né, em evidência, e tudo aquilo que a gente tiver também de resultado com os nossos clientes, a gente vai trazer aqui para vocês, para reforçar um pouco de como é que funciona, né, o nosso trabalho também nessa área. E claro, mandem também perguntas para o nosso próximo episódio, estaremos aqui também, né, brevemente com vocês, e a gente quer, obviamente, que vocês também participem, mandem sua pergunta, que a gente vai trazer aqui as respostas. A gente quer realmente cada vez mais esse engajamento de vocês com nós também, né? Prender a atenção de vocês com a gente, né? Exatamente. Então, obrigado, Aslan. Acho que deu para a gente realmente falar um pouco do nosso objetivo e do porquê que a gente está trabalhando com o que estamos trabalhando. Eu acho que existe um valor muito grande e uma revolução no mercado para acontecer nessa linha. Exato. Eu estou realmente muito, muito motivado e eu tenho certeza que, cara, a partir desse conteúdo que a gente está desenvolvendo com o público, a gente tem capacidade de melhorar a vida de muita gente, né? Eu acho que oferecer as ferramentas certas, oferecer as ferramentas certas e trazer um direcionamento que seja pautado por um valor real, né? Então, assim, são fundamentos importantes aí. Eu agradeço, muito obrigado a todos. Um abraço. É isso. Bom, pessoal, então, não temos ainda, como é que fala? Vinheta de fechamento, mas estamos finalizando aqui. Gustavo, muito obrigado por esse papo. Até a próxima. Galera, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu beijo e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Um abraço.